Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de 2 dos maiores resorts do Brasil e do 3º parque mais visitado da América Latina e 6º melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, juntos, Felipe Cavalcante, no Alta Temporada, esse novo podcast da Adit. E aqui a gente está recebendo não só um amigo meu, mas o patrocinador desse podcast, né? Cara, muito bem-vindo, Kardec. Vamos bater um ótimo papo aqui sobre arquitetura, sobre toda essa relação, né, entre arquitetura, urbanismo e o setor turístico e imobiliário. Muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço, a Unity agradece, né, a oportunidade de poder patrocinar um programa que já é um sucesso, né? E nessa parceria com a Adit, para a gente aqui é uma honra, né? E obrigado a todos pela audiência. Mais uma vez, eu fico feliz de estar aqui hoje, tendo a honra de conversar com você, que é um dos caras que eu mais admiro no setor. Há pouco a gente estava falando um pouco de tua história, você é um cara que cada vez mais eu tenho admirado e tenho procurado me inspirar, né, com o que você tem feito, que não é pouco. Você sabe, Kardec, que esse ano eu já comecei cortando coisas, já cortei umas 4 iniciativas minhas esse ano, porque todo mundo diz que eu faço tanta coisa que eu falei, pô, acho que eu devo fazer mesmo, né? Então comecei a cortar uma série de coisas. Mas, irmão, cara, 2021, aliás, né, foi um ano, 22, desculpe, foi um ano que a gente se aproximou mais, né? Eu fiz aquele um advisor aí na Unity, deu para conhecer você muito melhor, a Unity, foi muito bacana esse trabalho. E cara, eu estou vendo, uma das coisas que me chamou a atenção, né, é que você está querendo se posicionar cada vez mais, falando do Kardec, não da Unity, só que a Unity ela tem um escopo mais ampliado, né? Cada vez mais em hospitalidade, né, cara? Conta um pouco para a gente do porquê disso. Teve um momento que você descobriu isso? Foi uma construção? Você está deixando de lado a arquitetura de corporação residencial, de outras coisas? Ou não, está apenas priorizando esse outro lado? Não, Felipe, tudo tem um porquê, tá certo? É uma história que vem lá de trás, né? Não foi da noite para o dia que a gente foi para uma área tão complexa que é hospitalidade, né? A gente fala que na arquitetura a gente tem 3 grandes desafios para um arquiteto, que é um projeto de um aeroporto, de um hospital e de um hotel, né? Porque tudo se depara com operações, né? Para que tudo isso funcione, demanda conhecimento técnico e demanda tempo, né? A gente não se descobriu de um dia para a noite, né? Eu já tenho uma história atrás, um portfólio atrás que tem hotelaria,
Mas a UNT ela é a união de vários talentos aqui, né, no escritório. Eu tenho outros sócios, né, que são especialistas em outras áreas, e o bom é que a gente se complementa, né, aqui. Então, junto comigo tem uma equipe muito grande também que entende, que são especialistas, e vão se complementando. Quando a gente entrega um produto de hospitalidade, ali tem 50 cabeças pensando em produto, né, cada um dentro da tua área, tá? Então, na verdade, hoje a gente acaba sendo apenas um maestro em um dos braços da UNT. A gente tem o Paulo Gonçalves ali, que você já conhece muito bem, que comanda essa área de urbanismo e faz uma ligação muito grande hoje, né? Linka quando a gente fala de bairros turísticos planejados, que é uma coisa que a gente tem feito bastante aqui no escritório, né? Tem enveredado por um produto aí que há até pouco tempo não se discutia muito. A gente tem o Andrei Machado, que é um dos sócios fundadores, que é um mestre em corporação, né? Além de incorporador, é um cara que tem uma experiência aí ao longo do tempo muito grande, então comanda a área Ele é de o famoso corporação. arquiteto, que é muito mais engenheiro e advogado do que arquiteto, não é isso? Exatamente, ele é o cara das saídas, né? Não tem erro ali quando você chega, né? A gente senta com os clientes aqui e fala, poxa, você é advogado, você é engenheiro menos arquiteto. E tem o Marcos Bastos ali, que a gente pode falar que é um mestre aí, com os seus vários anos, mais de 40 anos de história na arquitetura, com uma experiência fantástica dentro e fora do Brasil. Na verdade, ele e o Paulo são os braços internacionais que a gente tem aqui dentro do escritório. Então, que faz aí esse quarteto aí, comandar equipes, né, grandes de projeto. Então, a hospitalidade, ela vem de um longo período, né, mas vem da experiência de várias pessoas em volta de um produto. Eu hoje vou para frente, me especializei mais na questão do brand arquitetônico, do concept design, né, de construir a história do storytelling ali do produto, né, algo que é muito pouco trabalhado no nosso setor, aqui no Brasil, né, e foi uma coisa que eu procurei me especializar bastante, buscar referências e trazer isso para dentro do projeto. Isso fez um diferencial muito grande no produto que a gente acaba entregando lá na frente. Cara, Né? fala pra gente aí dessa questão do storytelling, né? Quando fala de storytelling, a gente tá entendendo que é você criar um roteiro, você uma campanha de marketing, algo assim, né? Storytelling de arquitetura, em arquitetura, o que é que isso significa? É engraçado, né? Para alguns eles vão conhecer como design de experiência, né, Felipe? Mas é uma narrativa. Eu acho que quando a gente fala de produtos que envolvem entretenimento, envolve férias, né? Você tem ali você quer criar uma narrativa sobre o produto, né? Quando o cliente ele sai de casa, né? Sai do seu condomínio, né? E ele busca o lugar, tal, ele busca uma referência. E o nosso papel quando a gente está ali é construir um entendimento em que o produto de arquitetura que está ali vai falar com o local onde o cliente, onde ele está inserido, o cliente vai trazer a experiência de fora para dentro, eu vou conseguir entregar mais informações para esse cliente. Então, essa narrativa, né, esse roteiro, né, o storytelling é um roteiro de produto, a gente cria, né, no início, justamente para alavancar elementos que transformam a experiência do cliente num excelente produto de férias, né? Mas, só interrompendo um pouco, Uhum. Kardec, você está falando aí, é muito bacana, mas me veio na cabeça um outro conceito que é muito criticado, que é o do não lugar, né? Que são Uhum. aqueles aeroportos ou até redes hoteleiras que ela poderia estar em qualquer lugar, ela não tem alma, não tem aquela característica própria do lugar. Por outro lado, essas próprias redes hoteleiras, elas nasceram pela demanda de determinado tipo de turista que querem ter certeza da experiência que eles vão encontrar também, né? Então, assim, eu mesmo sou um crítico da do não lugar, né, daquele todo assim, mas pensando bem agora, né, refletindo, eu falei, pô, tem vários momentos
que eu quero ter muita certeza do que vou encontrar. Explica para a turma esse conceito de não lugar, tá? E se isso, de alguma maneira, tem algum momento, é melhor não ter uma característica própria e realmente ter algo mais previsível. Felipe, eu acho assim, não tem nada de errado com a arquitetura do não lugar. Depende do teu objetivo, depende do que você quer oferecer, tá? Essa arquitetura massificada que a gente teve aí, até vamos falar que isso é um produto que morreu na década passada, inclusive para a hotelaria, quando a hotelaria entendeu que a experiência que ela queria promover no cliente era onde o cliente estivesse inserido, no lugar que ela estava, né? Então, vem uma necessidade de primeiro você vender o lugar, né? E aí vem o respeito pelo lugar quando você insere a arquitetura. Então, a arquitetura do não lugar, quando o mesmo bloco eu tenho aqui em Goiânia, implanto esse mesmo bloco ali em Maceió, implanto esse mesmo bloco em Caldas Novas, em Olímpia e tal, né? Esse foi um produto que a gente viu muito na década passada, né? Como um produto até economicamente viável, né? Naquele momento se pensava muito mais num processo econômico, em que uma implantação, as compras, você massificava. Hoje você já começa a enxergar, até porque a gente tem outra geração já nesse processo de consumo, né? O millennium hoje ele já é uma maioria, é uma geração de experiência. As pessoas começaram a entender que primeiro se busca o lugar, né? E aí eu entendo onde que eu tenho que me hospedar. E o que me oferece esse lugar de hospedar? Então, é essa conexão que a gente tem buscado, né? De identidade local, de fortalecimento, de produto único, porque a arquitetura do não lugar, se você perceber também, ela é interessante, mas ela também torna desinteressante, porque ela te dá comparativos. Quando você tem algo único dentro do teu produto, né, é algo que você não vai ter algo tão pouco ali para se comparar. Mas quando você tem uma arquitetura massificada, você começa a comparar e você começa a olhar, talvez, os defeitos que possivelmente você não viria. Né? Por quê? Porque você já tem parâmetro de comparação. Careca, então você está falando aí, minha cabecinha está mil aqui, tá? É o seguinte, como é que funciona esse processo de arquitetura com alma, né? A alma do lugar que você gosta de falar tanto, que eu adoro esse nome, esse storytelling, aproveitar as coisas locais, né? O sabor local e as experiências locais, a história local. Isso é uma coisa que é uma inspiração que você tem, que você vai no lugar e você olha, visita, conversa com as pessoas, e daí vem um insight criativo, ou isso existe um processo, uma metodologia? Você fala a alma do lugar, que a gente chama em latim de genius loci, né? Isso. Felipe, tudo é um processo de construção, ele é um processo de observação e metodologia, né? A observação, porque você tem que ter essa sensibilidade de enxergar algo que você quer evidenciar. Então, recentemente a gente estava mostrando nos exemplos o que Maceió tem de mais interessante que a gente pouco fala. A gente tem uma Costa dos Corais maravilhosa. Eu não queria que você ficasse falando de mim, tá entendendo? Tá certo. Mas vamos falar desse lugar maravilhoso que eu sou apaixonado, que é Alagoas. E Alagoas tem ali a gente fala, né? Tem essa briga, a segunda maior costa de coral do mundo, enfim. E nós brasileiros não evidenciamos muito isso. Então, o que a gente mais viu é aquela história de arquitetura do não lugar, né? Você via prédios, né, de linhas modernistas, tal, que poderia estar ali, poderia estar em outro lugar. Perfeito. Como é que a gente busca evidenciar essa história, né? Águas claras, calmas, um céu maravilhoso, uma história muito bonita, e aí eu falo de história com H mesmo, em relação ao descobrimento, a história do lugar, o que esses corais serviram ao longo do tempo, né? Então, aquilo são elementos que a gente vai buscando, vai pegando, e aí a gente vai trazer para um produto, porque o que eu quero desse produto?
né? Eu quero um produto que seja educativo, é um produto que o meu cliente tenha encantamento, que ele tenha conexão com o lugar. Então, a partir dessas observações, desses elementos, os sistemas construtivos, né, que existem no local, né, as características do terreno, importante. Então, como é que eu aproveito, né, o que é a insolação, o que é a ventilação, isso tem que ser muito bem pensado, porque isso volta a favor da gente depois, lá nas questões econômicas também do empreendimento. Todo esse processo são elementos que a gente leva, constrói um roteiro, e esse roteiro está ali, como que o meu cliente vai chegar, se ele vai mergulhar nesse fundo do mar, como é que ele vai se relacionar com a praia. Nesse caso nosso, bem específico, o terreno era longo, então para chegar na praia demorava um pouco. Como é que a gente construía esse processo até chegar na praia, para que fique um passeio mais tranquilo, para que aquilo que era um empecilho se torne algo agradável? Como é que eu incentivo o consumo dentro desse processo? Como é que eu faço o engajamento da marca do meu cliente? Isso é importante, porque o meu cliente tem uma marca que está ali sendo estabelecida. E como é que eu faço o engajamento dessa marca dentro dessa história? Então, né, e que no final das contas eu crio essas conexões do cliente com a marca, tá? Do cliente, se o cliente é família, com a família, né? Vamos imaginar como é que eu desenho as melhores férias da minha vida. Os melhores, né? Como é que essa criança tem que imaginar que ela vai querer voltar mais vezes naquele lugar, porque assim funciona a multipropriedade. Como é que eu crio esses elementos para que essas pessoas não vejam o espaço da mesma forma todas as vezes? Cada vez que ele vem no lugar, ele tenha uma outra sensação, outra experiência. Então, é uma fórmula aí meio complexa, mas é como o design, no final das contas, dá resposta para isso. Aí a gente acaba criando um elemento que é rico, é transformador. E para essa geração que a gente tem de consumo, nova, do que a gente busca muito como identidade, eu acho interessante esses produtos que começam a se despontar no mercado com esse tipo de engajamento. Perfeito. Cara, tem outro ponto que eu sempre, toda vez que eu estou dando alguma consultoria para algum bairro planejado, turístico especialmente, ou alguma multipropriedade, eu me deparo sempre com arquitetos de fora do Nordeste, né, tendo uma ideia fixa de fazer sempre aquela vilinha com arquitetura vernacular, com bem típica, etc. Quando ele tem um componente turístico forte, eu sempre sou favorável a se tentar algo, tá? Porque o turista, quando ele chega naquela região, ele quer ver algo diferente, quer ver algo típico e local, né? Mas existem alguns momentos onde o público é regional, por exemplo, tá? E no público regional, quando eu falo regional, estou falando da própria cidade, né? Do próprio estado, etc. Esse público, muitas vezes, ele quer algo diferente do que ele já tem ali, essa arquitetura vernacular, aquela decadente do centro da cidade. Ele já tem aquilo, ele quer algo mais sofisticado, mais contemporâneo. Você se depara com esse tipo de discussão? Você tem alguma opinião formada sobre isso? Porque, assim, para terminar a minha longa pergunta, eu caio sempre no problema da arquitetura fake, né? Ou seja, você vai fazer uma vilinha típica ali, fake, que tudo construído na mesma época, ou seja, não tem autenticidade, né? E eu penso isso, e outra coisa, talvez seja melhor até outra coisa. Então, eu tenho esse dilema, não sei até que ponto eu estou certo ou errado. Felipe, não tem certo nem errado. Tem, assim, para quem que o produto se destina. Você falou certo. Se eu estou fazendo um produto que é um parque, né? Que aí você pode ser caricato, né, à vontade, porque o destino é esse, né? Assim, não tem nada sério ali. Ali a caricatura vale, ali o conceito está muito bem estabelecido, né? Ou se eu estou fazendo um produto para entretenimento, não tem problema nenhum, né? Ele tem um processo a ser colocado. Agora, se eu estou lidando com um processo de mercado imobiliário local, e a gente já cometeu esse erro, né, sem problema nenhum de falar, nossa vida é feita de acertos, e tem uma história bem parecida que eu posso te contar. A gente teve um problema desse na Paraíba, porque a gente foi com a visão do estrangeiro para o lugar, enxergou uma coisa muito rica local no primeiro momento,
E quando a gente foi fazer um conceito, era um condomínio, né, lá em Bananeiras, né, que é uma região belíssima da Paraíba, né, no Brejo Paraibano ali, na região de Frio, e a gente quis levar muito do local lá para dentro, né, e tinha uma história muito interessante, né, muito bem trabalhada. Ela não era caricata, mas ela trazia elementos do lugar, mas a gente recebeu como resposta, falou, não é isso, a gente já tem aqui, né? E eu tenho o verdadeiro. Para que eu quero construir, né? Eu quero algo moderno, que eu não tenho aqui, que eu vejo tal. Eu acho que aquilo ali foi uma lição que coloca isso que você está colocando para a gente dar um passo para trás e ter muito cuidado com essa visão do estrangeiro sobre o lugar, porque naquele momento a gente pecou porque estava tudo muito perfeito, mas a gente esqueceu só de ler para quem que era o produto. Esse produto era para o morador local, né? É para o paraibano. Ele não era um produto feito para o estrangeiro, né? Então, não justificaria criar a historinha ali num lugar tão forte, tão cheio de história, né? Teria que ser uma arquitetura complementar, e aí, nesse ponto, a arquitetura falar no seu tempo, tá? Porque essas pessoas estavam ali dentro do processo de tempo. Não tem nada de errado, a gente também pode fazer engajamento. Ao contrário disso, eu também tenho propostas, por exemplo, em Pirinópolis aqui, que a gente teve que respeitar. Agora, recente, acabou de inaugurar um produto excelente, chamado Quinta da Santa Bárbara, comandado pelo Paulo Gonçalves, sócio nosso, arquiteto. Acabou de entregar a primeira etapa agora. Se tiverem a oportunidade de ir, vão, porque é um dos poucos projetos, não estou falando que é comandado pelo meu sócio, ou com dedos ali da equipe e das pessoas. Não, é porque é um produto que realmente ele soube falar com o lugar muito bem, ele respeitou o lugar, né? E ele é um produto também destinado ao regional. Só que nesse caso as pessoas queriam comprar, né? A leitura foi muito clara. Além disso, a gente tinha aí os amigos do IFAM, que não deixava a gente ultrapassar muito, né, as barreiras, né? Então, e aí e o Paulo foi muito feliz nessa questão de fazer uma leitura. E lá em Piri, né, cara, as pessoas querem aquilo realmente, né? Exatamente. É o pedido, como a gente falou, lá em do IFAM, né, de certa maneira, ela conversa pede melhor aquilo. ali, né? E, ao mesmo tempo, Felipe, a gente tem um condomínio que a gente fez, os estudos recentes e tal, que a gente não quis ser caricato, a gente não quis reconstituir época, mas eu estava num local que tem uma força de pedra, tem uma força ali de uma arquitetura vernacular, que a gente não conseguiu botar isso numa arquitetura moderna, muito interessante, e uma arquitetura de desejo. Então, essa fórmula é para o público que eu estou querendo entregar. Então, você vê que cidades parecidas, né? Públicos parecidos, que são todos regionais, mas anseios diferentes, né? Eu estava mexendo com um público ali do Brejo Paraibano que estava falando, não, a nossa história está aqui, eu quero a história, mas eu não quero nada, né? Eu quero minha modernidade aqui, eu quero minha casa moderna, eu quero minha cara, né, com muito concreto e muito esquadria preta e tal, ok. Eu tenho um público aqui que está comprando um contexto de cidade e que quer uma coisa bucólica e que esteja inserido na paisagem da cidade. Então, acho que a sensibilidade do profissional de fazer essa leitura, né, e de colocar isso para que o nosso cliente, o empreendedor, possa, de maneira muito certa, colocar isso no mercado. E vou bem além se me permite estender um pouco esse ponto, olha só o que acontece com esse case que a gente está colocando agora do Quinta da Santa Bárbara. Quinta da Santa Bárbara ela foi lançada ainda num processo para um determinado público, de uma arquitetura e de uma apropriação do terreno tão bem feita, né, que a gente viu a mudança de produto, a gente viu uma valorização de produto tão forte agora, que aquele primeiro público, né, ganhou muito bem, porque comprou um produto lá atrás. Hoje você já tem um produto de altíssimo padrão, né, porque a arquitetura deu resposta muito bem dada, e um
público, que até então renegava esse mercado, né, olhou para aquilo e se identificou e encarou aquilo. Então, assim, um posicionamento que a arquitetura soube fazer, né, e que deu uma valorização muito grande para o produto. Né? Ao contrário, a gente já viu outros produtos depreciarem, esse é um produto hoje que está sendo disputado. E a gente vai mais além. Mostra, assim, é um produto que foi lançado em etapas, dê um direcionamento para que a próxima etapa do produto já tenha um upgrade e coloque um produto realmente voltado, porque tem uma disputa de compradores agora lá, né, que querem estar no produto talvez mais exclusivo que a gente tem dentro de Pirinópolis, né, para a multipropriedade, claro. A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência, presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br. Cara, já estou aqui lembrando de alguns projetos que eu já vi seu, eu fiquei muito bem impressionado, e eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: existe algum tipo de escola de arquitetura, né? Pergunta do leigo aqui, né? Cara que não tem medo de passar vergonha, onde se faça uma releitura do tradicional com o moderno, né? Eu estou me lembrando de uns projetos de multipropriedade que eu fiz. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vi alguns projetos seus, o de Gramado e o de Campos do Jordão, achei maravilhoso. Ele tem ali uma vaga lembrança de que é algo de uma arquitetura local e tradicional, mas você deu uma roupagem ali de coisa mais linda, cara. E isso é um estilo ou esse estilo não existe? Assim, cada um faz o seu de acordo com o gosto? Não, assim, existe um regionalismo que você aplica, porque você tem um produto ali que, queira ou não, ele está vendendo o lugar, que é aquela historinha que a gente fala de alma do lugar. Não existe escola para isso. Existe, na verdade, sensibilidade do profissional que está ali em querer... Aí é arte mesmo, né, Aí é a arte de você saber fazer esse jogo. Porque ele pode ser muito bom e ele pode ser muito ruim. Cara, você está falando isso, eu estou me lembrando daqueles rústicos chique, cara. Como é o limite disso, do bom gosto? O cara tem que ser bom. Ele é isso, exatamente, Felipe. E aí é para onde a gente vai, né? Por exemplo, trabalhar o rústico é um cuidado que a gente, hoje algumas pessoas chamam certos produtos de rústico, a gente enxerga que você está confundindo o tosco com o rústico, né? Porque o rústico ele tem uma outra pegada. Recentemente a gente estava discutindo essa questão de hotelaria de luxo e tal, e hotelaria de luxo em áreas mais complexas. É um produto que a gente mostrou que a gente fez lá para o Tocantins, ele é rústico, né? Assim, primeiro, era um local ermo, a gente teve que estudar todo um contexto de mão de obra, de produto para chegar tal. Então, a gente entendeu que a arquitetura local, o adobe, a taipa, né, a palha, algumas coisas, fariam contexto com aquilo ali. Então, a gente construiu uma arquitetura extremamente moderna usando aquele processo local. Né? E aí, você coloca esse produto para o mercado de alto padrão, para o mercado de luxo, né? O que o cara está comprando ali? O que você entende como luxo? Né? Tem gente que vai falar assim, isso aqui não é luxo. Né? Eu não tenho uma pia de mármore, eu não tenho tal. E a gente sabe que cada vez mais luxo nesse tipo de produto é o serviço, né? Não é o acabamento, né? É um complemento. Então, tem uma linha tênue aí entre o que você coloca, né? É como você aproveita essa oportunidade, esse material, e como é que você precifica isso depois. Então, essa história do rústico é o cuidado com que você vai colocar ali, né? Tem outros complementos ali dentro da hospitalidade que vai determinar que aquilo ali é um produto rústico de excelente padrão
E cada vez mais a gente O, entende que isso é Kardec, o dá um seguinte. exemplo para a gente aí de um rústico que é tosco, assim, que você tenha visto já. Onde é que o limite é ultrapassado? Felipe. Ah, Cara, a não é própria falar do Pirinópolis, projeto, não, é de um eu sei, acabamento, de um eu tipo acho, de. eu acho que a própria Pirinópolis tem muito exemplo disso, exemplos ruins também para explicar, não, né? Lá tem excelentes, tem exemplos muito bons, mas tem exemplos ruins quando você vira caricato o produto que está ali inserido no local, ele não conta a história, ele mente. Eu boto um produto que não. Por exemplo, muito imperial para uma cidade que nunca foi imperial, por exemplo. Eu acho isso tosco na palavra, né? No sentido. Quando você não tem cuidado, você tem um mobiliário que você não tem cuidado com o conforto, com a ergonomia que você coloca ali, então isso não é rústico, isso é tosco. O rústico, ele tem um acabamento ali que não é muito interessante, mas ele tem conforto no que ele está colocando. Então, Cara, a deixa eu gente fazer tem que... pergunta no outro sentido agora, do luxo, Hum, né? Você falou que luxo é cada vez mais serviço, né? Mas o luxo tem mudado bastante. Eu queria que você me desse a sua visão sobre o que é o luxo, não de maneira genérica, assim, mas vamos lá, hum. quando você fala de luxo, luxo, o famoso cinco estrelas hoje, né? Fala de praia, de destino de praia agora, tá? O que é um tipo de projeto que vem na sua cabeça e o que definitivamente você não faria? E quando a gente fala de classe média, tá? Vamos falar assim, um hotel de pequeno porte, uma pousada de charme, etc., versus um hotel de mais porte, 200, 300, 400, 400 já é grande demais. Apartamento, que tipo o que é luxo nesses dois tipos de empreendimento hoje em dia? Se o dinheiro fosse seu, o que é que você faria? Para a classe média, a gente fala que existe o luxo aspiracional, né? Você faz um produto de luxo, né? Que não é para o cara que é um milionário que está ali, mas para quem quer experimentar uma vida de milionário. Claro. Então, você dá uma equilibrada. O mercado brasileiro é muito, assim, perante o mundo, a gente a gente fica muito aquém nesse mercado aqui, Felipe. A gente tem muito pouco hotéis interessantes. Estão começando a inaugurar, estão começando a ver algumas coisas, algumas bandeiras começam a pensar, né, nesse mercado brasileiro que se redescobriu, né? Acho que o brasileiro e o próprio brasileiro, o alto padrão, se redescobriu, mas eu vejo com muito, a gente ainda está muito aquém de vários lugares. Então, o luxo de experiência, né, que é o que a gente tem muito em algumas áreas, São Miguel dos Milagres é um hoje que a gente coloca é, 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 a Rota das Emoções, a gente tem ali os Paradores do Sul, a gente também já tem hotéis de experiência que são interessantes, o interior de Minas Gerais, né, ali, então, hoje, esse luxo de experiência, esses pequenos hotéis, né, de charme, de experiência, eles têm ganhado muito mais espaço do que esses grandes conglomerados que a gente tinha antes das grandes bandeiras. Mas essas bandeiras também estão descobrindo. A gente viu agora o Kempinski vindo ali para o sul, que é um projeto lindo, maravilhoso, belíssimo. A gente viu São Paulo aí com Cidade Matarazzo, né? Acho que fizeram um trabalho, um projeto de design que acho que nem brasileiro conseguiria ler o Brasil de tão intenso quanto eles fizeram. Então, vira o destino, né? Então, vira a referência. Teu produto ali, as pessoas vão para o Rosewood, né? Ninguém vai. Kardec, Olha que interessante isso. deixa eu te falar uma coisa dentro disso. Você está falando aí, está me vendo o filme na cabeça. A gente não se É, conhecia dessa época, tá? Na primeira é, fase da DIT, aí, há mais de 10 anos atrás, um dos meus objetivos de vida era trazer para o Brasil as redes hoteleiras internacionais. As redes asiáticas, Banyan Tree, né, Aman, Six Sense, e as americanas, né? Então, assim, eu fiz várias iniciativas e a gente sempre parou num problema
que era o da tropicalização, em dois tipos de situação. A jurídica, né? Eu mesmo assinei um dessas grandes redes para um empreendimento meu, que o contrato era todo em inglês e era no meio oeste americano, o fórum, né? E assim, eu nunca vi um contrato tão leonino na minha vida. Eu falei, você está doido, cara. Então, elas não conseguiram tropicalizar a parte jurídica e de modelo de negócio, que aqui tem muito condo resort, etc. e tal. Mas tinha também um problema de tropicalização de arquitetura, né? Eu sei que você tem muita experiência com isso, o Marcos também tem feito vários hotéis. Como é que está essa questão da tropicalização das redes hoteleiras internacionais? Ainda há um gap assim, muito distante? Ou não, isso já não é mais problema? Ainda está tendo muito problema nesse sentido? Não, a gente evoluiu bastante, né? A gente já tem excelentes fornecedores aqui no Brasil. Acho que a maior briga estava, né, em questão de fornecedores mesmo. A gente conseguiu evoluir bastante. Para a tropicalização, vamos lá, existe sempre um conflito muito grande entre bandeira e empreendedor. E o arquiteto ele fica no meio ali, porque precisa atender, às vezes, a bandeira, né? A bandeira está ali, óbvio, com seus pontos, e existe a conta ali do dono, que a gente também tem que fazer um exercício, né? Nem sempre, olha lá, né? Não é que isso é uma regra, nem sempre as coisas se batem ali, né? O desejo, o ideal da bandeira, aqui no Brasil, óbvio, né? A questão de espaço, a forma como algumas bandeiras operam fora, para o negócio aqui não é tão saudável, né? Os custos são outros. Então, existe aí esse cuidado que a gente coloca quando a gente está desenvolvendo um produto com a bandeira que não conhece muito bem o país ainda, dessas coisas novas. Não vou falar das bandeiras que já estão aqui há muito tempo, que sim, essas já estão, né? Já são brasileiras há muito tempo e já conhecem todo o processo. Poucas falam sem sotaque, várias ainda falam com sotaque. Exato. Mas quando a gente fala dessas novas, né, que estão aqui vindo descobrir o Brasil, que ainda não operaram no Brasil, que ainda não conhecem a mão de obra brasileira, que não conhece os percalços que a gente tem, né, do que é operar um hotel aqui no Brasil, a gente tem que ali virar um mediador, né? Em muitos casos não são fáceis, assim. Então, tem que estar trazendo aqui, tem que estar mostrando. Um convencimento, é mais demorado, é um convencimento, né? Assim, depende do país de onde a bandeira está. Eu vejo os americanos, eles não são tão... agora são mais flexíveis, mas antes não tão flexíveis quando a gente começou a pegar outras bandeiras aí que não tinham operação no Brasil. As asiáticas já são mais interessantes, né? Elas entendem num processo, porque são bandeiras de experiência, então existe um cuidado, mas quando a gente tem esse outro lado das bandeiras aí, que não são asiáticos ou que não tem um entendimento mesmo de local, a gente acaba enfrentando um conflito entre o que é o ideal para o negócio e o que é o ideal para a operação, porque é uma questão cultural, né? E isso é engraçado, assim. Tem muita gente que é muito engessado, né? Então você fala, olha, isso aqui não funciona no Brasil. Não, mas está aqui e tal. Cara, então vem cá, vem ver, assim, gelo. A gente não consome gelo, a gente não tem máquina de gelo no Brasil. Ah, mas aqui tem que ter uma máquina. Cara, mas não tem uma máquina de gelo para quem? Então, assim, são essas coisas pormenores que você vai crescendo, que a gente vai... E aí a gente, né, que foi contratado para um projeto, acaba virando ali o advogado, o defensor do bolso do nosso cliente, porque existe essa responsabilidade e o sucesso do negócio depende, né? A gente está ali, né, trabalhando para que exija um sucesso, é um negócio, né, tem que dar lucro, é dinheiro, cada metro quadrado dentro da hotelaria é dinheiro no ralo, né? Esse é o cuidado. Então, o custo da nossa construção é um pouco alto em relação a outros países. A gente também tem um sistema construtivo, né, vamos dizer, arcaico, né, mais demorado, artesanal. Não vamos falar arcaico, a gente tem um sistema mais artesanal. E isso... Eu nunca me esqueço, eu estava construindo meu resort
13 anos atrás, talvez. E aí chegou um cara de Portugal, aí, um empresário grande lá, e ele foi visitar a minha obra. Eu todo orgulhoso, 100 funcionários, aquela obra andando rápido, pá. E eu todo orgulhoso quando a gente saiu. Eu falei, e aí, fulano, o que você achou? Eu falei, Felipe, vocês estão na idade da pedra, né? Exato. Felipe, olha, assim, é muito caro, demanda muita gente, é muito recurso humano a obra, assim, 10 para 1 em algumas obras, você vê fora e vê aqui, então isso tudo volta contra a gente em alguns momentos, e depois a manutenção, e como o edifício com o tempo fica difícil em alguns pontos, o retrofit, né, essa mudança. Então, a gente ainda sofre muito com essa questão, a hotelaria. O que a gente tem feito hoje, né, nessa questão, resumindo da sua pergunta aí, essa tropicalização, a gente tem feito aí um intercâmbio, né, de soluções, de práticas, para que a gente encontre o denominador comum para o Brasil, que não é um país muito fácil. Agora, o Kardec, ser mais fácil. A gente estava falando agora da tropicalização de coisas internacionais no Brasil. Vamos falar da nossa jabuticaba brasileira aí, na hotelaria, que é a multipropriedade, né? Vocês têm se especializado, têm feito vários projetos de multipropriedade. Cara, me conta, tem alguma diferença entre fazer um projeto de multipropriedade de um hotel ou de uma incorporação residencial? Ou é basicamente um hotel que tem... Não, porque você está com duas coisas ali, né? Hotel você vende serviço, né? A incorporação você está vendendo ali, o produto caiu fora. Então, quando você tem essa jabuticaba que você chamou muito bem aí, que é um produto de incorporação com um produto de serviço, que você não vende só incorporação, você vende uma incorporação com serviço. Nesse atual estágio da multipropriedade, ela está interessante porque a gente está melhorando, né, um produto aí que está na sua adolescência. Não dá para a gente falar de autoridade ainda em multipropriedade, porque é um produto nesse país que está vindo feito com erros, acertos, e a gente vai tocando, né? Existe aí por trás, talvez, uma inteligência de projeto que facilite a adaptação ao longo do tempo dessas mudanças que vão ocorrer no próprio consumo do produto, né? E qual o tempo que esse produto vai performar no mercado, se ele vai ficar ultrapassado ou não. Então, existe esse outro lado da inteligência, da flexibilidade de alguns pontos dentro da multipropriedade. Mas, cara, em relação à multipropriedade, em relação ao apartamento, por exemplo, quais são as tendências ultimamente? Apartamento maior para a família, continua aqueles apartamentos pequenos para classe C, B ali? O que é que você tem visto em termos de tendência? Dentro do que a gente vê, né, no consumo, o apartamento de 2 quartos é interessante. Existe um produto que a gente deu uma mexida, mas que já é desenvolvimento de um produto lá de trás, que a gente viu isso muito na Caldas Novas, que você tem um 2 quartos, que de repente ele vira um quarto e o outro quarto vai para um pool, né? Isso é muito bom, porque você tem um 2 quartos ali quando você vai com a família, né? Ou, se você está o casal, você estabelece ali e você consegue botar. Mas isso depende da operação que está ali por trás, como é que vai ser esse jogo desse quarto no pool, e aí a gente tem que ver ali o pessoal, né? A gente gosta muito de conversar com o pessoal de operação bem antes de iniciar o projeto, porque cada um, né, no seu entendimento. Como é que é o relacionamento, né, desse comprador? Então, eu vejo uma tendência muito nesses produtos mais flexíveis acontecendo, né? Porque são momentos de geração. Eu vejo também uma outra mudança no produto. A gente fala aqui no escritório que é chamado arquitetura universal. A arquitetura universal é algo que a gente fala em respeitar o ser humano em todas as etapas da vida. Então, a gente já viu muito produto. O Brasil envelheceu, Felipe. O Brasil, em 15 anos, a gente vai ter uma mão de obra mais ativa com mais de 50 anos de idade. Tá? E 50 anos de idade são pessoas jovens. Sou eu. Exatamente. Pessoas jovens
no ápice da produção, né? Os 50 são os novos 40, né? E aí a gente tem uma geração platinada, produzindo, consumo, e a gente vê muito pouco espaço preparado para essa outra etapa da vida. São etapas que, queira ou não, nos impõem limites como a própria infância nos impõe. Tá. E eu tenho reparado muito, uma coisa que eu reparo muito dentro de projeto, assim, eu sou muito chato quando eu estou fazendo visita, assim, às vezes, né, eu vejo meu sócio, cara, para de ser tão crítico. Eu falei, não, se eu não for crítico nesse processo, eu repito esse erro lá no meu projeto. Então, a gente começa a observar, ser cri-cri nas coisas que para muita gente não tem diferença, para mim faz muita diferença, porque é a resposta que eu dou lá na frente. E eu tenho visto muito esse tipo de erro, um erro muito cometido, quando a gente pensa que esse produto que está aí hoje, que é um produto de férias, que é um produto... ele está sendo pensado basicamente para pessoas jovens, né, muito tranquilo, não tem pensado que essas pessoas vão passar por um período que o jogo muda, né? E que ela vai continuar ativa, ela vai ter dinheiro, ela vai continuar tendo férias, mas como é que eu vou atender essas pessoas, né? Como é que esse cuidado vai acontecer? Então, a gente tem tomado cuidado. Então, o quarto, ele sofre também um pouquinho dessa influência, tá? Eu vejo menos um mobiliário mais solto, com mais cuidados, também implica até mais economicamente na montagem do quarto, a gente tira muito da marcenaria fixa e trabalha muito isso. Isso é um jogo muito bom, é interessante. O americano usa muito bem esse sistema dentro dos produtos dele, você vê muito pouca marcenaria embutida nesse tipo de produto, porque você tem tempo ali para montar em quarto, para entrega, isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante na flexibilidade de layout, né? Porque você tem aí pessoas com todas as formas, né? Você tem que ser inclusivo em todas as formas. Cara, Kardec, tem outra coisa que estou lembrando sobre quarto, já quem está falando. No início, os projetos de multipropriedade tinham muita cozinha nele, né? Alguns até com churrasqueira, né? Como é que está sendo feito hoje? Eles ainda têm isso aí ou estão partindo para quartos mais hoteleiros? Você tem uma flexibilidade, assim, você tem um meio termo, né? Você vai botar uma churrasqueira aí, vai ser um problema hoje, assim. Você tem pequenas copas, vamos dizer assim, e você começa a incentivar o consumo no hotel, né? Não é que aquilo ali tem que virar o grande negócio, que você vai colocar um preço mais caro ali, porque aí eu quero que o cara consuma aqui, porque eu estou num lugar distante, o cara não tem opção. Não, você é parceiro do cara. Mas, cara, olha só, qual é o conforto, Felipe, da gente cozinhar em um apartamento de um quarto, quando você está de férias? Porra nenhuma. Você vai botar um micro-ondas, você comprar um produto ali, outro, você precisa esquentar uma madeira, né? Você tem algumas coisas ali que são práticas, né? Mas se você quer fazer um churrasco, você fazer uma coisa, minha opinião, tá? Não estou falando que isso é uma regra, mas é uma coisa que a gente vê no comportamento, e essa geração, ele vai para uma casa, ele aluga uma casa, ele dá, né? Então, assim, é uma forma de você também incentivar o outro lado de confraternização dentro do hotel, de conhecer novas pessoas, e são esses espaços públicos que são incentivados em cima do consumo. É onde a multipropriedade, o hotel, seja lá que for, também encontra a oportunidade de estabelecer conexões com marcas, né, engajamento. Porque se esse cara vai lá para a piscina, volta para consumir dentro do quarto, soca dentro do quarto, que hora que ele descobre as outras coisas interessantes? Então, eu acho que tem um limiar aí, o cuidado, né, com que produto que você quer, que conforto que você quer dar, que opção que você quer dar para esse público, e existe um cuidado, né? É uma outra forma de aproveitar. O restaurante, ele sai com aquela cara de refeitório, que ninguém aguenta entrar em restaurante com cara de refeitório, de praça de alimentação, sem charme, gritaria pé do ouvido, sabe, assim, um eco danado, a gente tem muito disso em alguns pontos. Não, você entra com situações que esse cara, ele começa a construir outras memórias, outros processos dentro do teu produto. Olha que bacana, que eu vou sair para jantar, que eu vou no restaurante, sabe, que eu vou comemorar. Então, eu acho que aquela cozinha ali, além dos acidentes que eram factíveis, eu já fui em empreendimentos recém-entregues que estavam já detonados por conta de vapor, de panela e tudo mais.
eu não acho ela nada interessante para um apartamento de 40 metros quadrados. Cara, vamos falar agora de uma coisa que vocês estão surfando nessa onda antes de todo mundo, né? Se estão se posicionando como um escritório especializado em bairros planejados, né? Aproveitando a sua expertise em hospitalidade e a do Paulo em urbanismo. Me fala aí, qual é a diferença? Tem alguma diferença prática entre fazer um bairro planejado normal e um bairro planejado turístico? Boa pergunta, Felipe. Tem uma diferença, né? Porque quando a gente está criando um bairro turístico ali, né, que ele vai crescer ao longo de etapas, né, que ele vai, você está sempre amarrado em cima de uma âncora, você tem um tempo para que aquilo ali vire destino. Então, você tem um trabalho de médio e longo prazo, né, do lugar. Você tem uma outra matemática para as áreas, né, porque aí você já joga as áreas sobre os diversos fatores de potencial do tipo de hotel que você vai colocar. Então, ele não é um jogo tão exato quanto a gente tem com o urbanismo, né, tradicional, né, de primeira moradia. Como é que você vai, quais são os outros fatores, qual o impacto que a gente tem da área, daquele produto na área, o impacto social que ele causa. Estou criando um bairro planejado, quem vai morar? É só quem vai se hospedar? E aí as pessoas que vão servir, como é que elas vão morar? Então, é uma junção de conceitos, né, que começa a se criar, que a gente começa agora a dar respostas, né? É complexo o processo, porque envolve o hóspede, envolve o morador local, envolve o prestador de serviço, envolve uma logística complicada. Eu falo que isso a gente está se descobrindo com o que a gente viu e tem de experiência lá fora e começa a implantar aqui no Brasil, né, dentro das nossas limitações. Mas tem uma diferença gritante entre os dois, né? Porque você está... E, geralmente, nascendo com uma âncora que ela tem pouco tempo para virar destino, porque senão mica o produto, né? Tem uma ideia aí que às vezes é discutido se, né, com essa nova onda de parques, né, os parques virando âncora, bom, nem sempre esse vai ser o fator determinante de sucesso do empreendimento. Ele também pode ser um fator de sucesso, né? Então, Irmão, bom demais. Cara, queria te agradecer aí, chegamos aí ao fim do nosso bate-papo, muito rico e muito enriquecedor, cara, realmente você é fera aí, já pude provar outras vezes, e queria te agradecer e passar a bola para você aí, para você se despedir e falar suas considerações finais. Felipe, eu que agradeço o convite mais uma vez, em nome da Unity, em nome da equipe, vai ser sempre um prazer essa parceria. Dizer que a gente está aqui à disposição de todos. Se quiserem continuar a conversa, vem aqui na Unity, a gente está aqui em Goiânia, tomar um café. Tem muita coisa aí para a gente desenvolver junto aí no Brasil. E junto a gente fala em relação a quem quer pensar diferente. Aqui nós gostamos de pensar o diferente, nem sempre fazer o diferente não é nem sempre fazer algo novo, né? É só dar uma ajustada ali na curva. A multipropriedade, que é um carro forte aqui dentro do escritório, ele é um produto em constante aprimoramento, né? Isso tem feito da gente, queira ou não, uma autoridade em alguns pontos. E é isso, sintam-se à vontade, quiserem conhecer o nosso trabalho, conhecer um pouco mais das nossas metodologias, de como é que a gente busca essa inovação todo dia, apareçam para um café, que a gente está aqui à disposição. Show de bola, Kardec. Grande abraço, hein, meu amigo? Sucesso. Obrigado, Felipe. Um abraço.
podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @Unity Arquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.